Você pode acordar cedo. Você pode ler livros, pode assistir dezenas de vídeos motivacionais, fazer listas, comprar planners, colocar o celular em modo avião e até tomar banhos gelados para sentir que está no controle da própria vida. Mas se ainda existe uma voz dentro de você que negocia com o velho padrão todas as manhãs, nada disso funciona por muito tempo. Nada sustenta o que ainda não foi decidido. Não com firmeza, não com compromisso real, não com a alma envolvida no próprio destino. A maioria das pessoas falha na disciplina matinal, não porque são fracas, mas porque ainda vivem em cima do muro entre quem foram e quem dizem querer ser. Levantar da cama às 5 da manhã não exige força, exige clareza. A clareza de uma decisão que foi selada internamente, de um pacto que não depende mais do humor, da motivação ou das circunstâncias. É essa a única decisão que alimenta, dia após dia, a disciplina real, não a do esforço, mas a da identidade. Você não se torna uma nova pessoa por tentar agir como ela. Você se torna essa pessoa no exato momento em que corta a linha de retorno. Quando a ponte atrás de você deixa de existir. Quando a decisão está tomada, mas dessa vez, com tudo o que você tem. Há uma energia diferente quando alguém decide de verdade. Você já sentiu isso em outros. Já olhou nos olhos de alguém que tomou uma decisão e percebeu que dali em diante não havia mais espaço para justificativas. Era apenas questão de tempo até o mundo se ajustar àquela nova vibração. Essa é a força que molda a disciplina matinal. E é sobre ela que vamos falar agora. A maioria das pessoas pula de hábito em hábito como se estivessem montando um quebra-cabeça incompleto, tentando encontrar a peça perfeita que se encaixe sem esforço. Mas a verdade é que o que falta não é mais um método. É o momento de ruptura. O instante exato em que uma pessoa olha para a própria história e diz: a partir de hoje, isso acaba aqui. É nesse instante que a mente muda. Quando a pessoa diz a si mesma: independente do que eu sentir amanhã, eu sei o que vou fazer. E é justamente aí que a disciplina nasce com raízes. Ela não é mais um impulso, ela vira um chão. E todo o restante da sua vida começa a se organizar em torno desse alicerce. Quando você toma essa decisão, e toma com verdade, você não precisa mais discutir com o despertador. Você não precisa mais implorar por motivação no Instagram. Porque agora é uma questão de quem você é, não de como você está. Essa é a escolha que transforma. Foi isso que Napoleon Hill quis dizer quando falou sobre um propósito definido, sustentado por uma obsessão positiva. Para ele, não existe conquista sem uma decisão completa, consciente e inabalável. O universo responde, segundo Hill, ao espírito da decisão, não aos desejos passageiros, porque desejos hesitantes não impressionam as forças que regem o destino. O que alimenta sua disciplina todas as manhãs não é o despertador, é a ausência de alternativas. É quando o seu antigo eu não tem mais para onde voltar. É nesse exato ponto que o corpo começa a seguir a mente, mesmo quando a mente está cansada. E é assim que os dias se transformam em meses e os meses em uma nova identidade. Agora escute com atenção. Uma decisão assim não é emocional, ela é quase espiritual. É algo que se assina com o que você é e não com o que você sente. Por isso, ela é tão poderosa. Porque não importa mais se está difícil, não importa mais se o mundo está caindo lá fora. Você vai acordar e fazer o que tem que ser feito. E isso, cedo ou tarde, muda tudo. Porque disciplina matinal não é sobre vencer o relógio. É sobre vencer a si mesmo antes que o mundo tenha a chance de moldar seu dia. É sobre se antecipar ao caos, criar estrutura antes que a vida desorganize seus planos. E isso só acontece quando sua mente já sabe o que vai fazer, mesmo quando o corpo quiser desistir. Essa decisão não precisa ser bonita, ela só precisa ser verdadeira.
Você não precisa postar, não precisa anunciar, não precisa prometer para ninguém. Apenas tome a decisão e comece a agir como se já fosse inevitável. Porque a partir do momento em que você acredita de forma inegociável, tudo ao seu redor começa a se alinhar. As pessoas vão estranhar seu novo ritmo, vão achar exagerado, vão dizer que você está obcecado, que está indo rápido demais, que talvez esteja se cobrando demais. Mas nada disso importa, porque agora você sabe, você decidiu, e isso é tudo que o universo precisava ouvir. Você pode mudar toda a trajetória do seu dia com o que faz na primeira hora. Antes das mensagens chegarem, antes dos compromissos apertarem, antes que o mundo diga o que é urgente, essa hora solitária e crua é onde os impérios se constroem ou são abandonados. A disciplina matinal não começa no corpo, começa na mente. É ali, nesse campo limpo, que você planta ou permite que a erva daninha cresça. A primeira hora do dia precisa ser sua, intransferível, inviolável, não como mais uma tarefa na agenda, mas como uma aliança com o que há de mais nobre em você. Napoleon Hill dizia que a mente é mais receptiva logo ao despertar. Nesse momento, ela ainda não foi contaminada pelos ruídos do dia. É uma terra fértil, esperando por sementes. Se você planta propósito, disciplina e visão, colherá estrutura, força e direção. Por isso, comece o dia como um escultor diante do mármore em branco. Não comece respondendo, comece criando. Escreva suas intenções, respire com presença, mova o corpo, mesmo que por minutos. Diga em voz alta quem você está se tornando. E sinta. Sinta o que é viver com clareza. Se você não programar sua mente pela manhã, alguém fará isso por você. Pode ser o medo, a comparação, a pressa, o celular. Mas sempre haverá algo pronto para ocupar o espaço que você deixou vazio. E essa é a diferença entre os que comandam o próprio destino e os que vivem em reação. A escolha consciente de plantar, antes que os outros tenham tempo de poluir o terreno. Quando você desperta com intenção, sua mente absorve essa decisão como verdade. Ela começa a operar de acordo com aquilo que você afirma para si mesmo. Se você acorda dizendo, estou cansado, hoje vai ser difícil, seu cérebro se organiza para confirmar essa realidade. Mas se você desperta e declara com convicção, hoje eu ajo como quem já venceu, tudo em você começa a trabalhar nessa direção. A mente não distingue o que é imaginação do que é realidade. Ela responde à repetição, à emoção, à convicção. É por isso que a autossugestão funciona. É por isso que repetir, todos os dias, que você é forte, disciplinado, capaz, muda sua forma de agir. Porque com o tempo, sua identidade se alinha com essa nova verdade. Napoleon Hill ensinava que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas poucos compreendem o segundo verbo, acreditar. E ninguém acredita de verdade em algo que não é repetido. É na repetição matinal, na declaração constante da sua nova identidade, que a crença se instala. E com ela, o comportamento muda, naturalmente, sem esforço, sem precisar se forçar. Você não precisa gritar, precisa repetir, precisa afirmar, precisa visualizar, precisa sentir. E fazer isso todos os dias, até que o mundo interno esteja tão firme que nada de fora possa desequilibrar. Esse é o ponto que a maioria não entende. Você não age como disciplinado para se tornar disciplinado. Você se torna disciplinado quando começa a agir como tal, sem desculpas. E com o tempo, isso se transforma em quem você é. Acordar cedo, mover o corpo, escrever seus objetivos, evitar distrações, focar no que importa, tudo isso deixa de ser um esforço e se transforma em uma extensão da sua essência. Porque a identidade é construída nas repetições invisíveis. O que você faz quando ninguém está olhando molda o que você será quando todos estiverem. Há uma força imensa na repetição, e ela não está no tamanho do gesto, mas na constância
com que ele é feito. Um copo d'água pela manhã, um caderno com 3 frases de afirmação, um alongamento, um compromisso silencioso, feito todos os dias, feito com verdade. Isso vale mais do que horas de planejamento que nunca se cumprem. Você não precisa da manhã perfeita. Precisa da manhã presente, da manhã comprometida, da manhã que reforça para sua mente: eu continuo. E com o tempo, esse continuo vira uma muralha. Você pode até falhar um dia, mas a estrutura está lá. Você volta com mais força. Porque não depende mais da vontade, e sim da identidade. E se você ainda duvida da força disso, pense nos monges, nos atletas, nos mestres de qualquer área. Todos têm algo em comum: um ritual, uma prática que repetem mesmo quando não estão com vontade. É essa repetição que esculpe o que são. E com você será igual. Não importa se está começando agora. Não importa se já tentou e falhou. O que importa é a decisão que toma hoje, e repete amanhã, e depois, e sempre. A repetição matinal é um espelho. Ela mostra com honestidade brutal o quanto você está comprometido com o que diz querer. Se você acorda, mas não age, o espelho mostra. Se você adia, negocia, se distrai, o espelho mostra. Mas se você levanta, mesmo com preguiça, mesmo sem aplausos, mesmo em silêncio, o espelho mostra também. E essa imagem é a raiz da autoconfiança. Você confia em quem te promete e cumpre. E sua mente precisa confiar em você. Precisa saber que quando você diz que vai fazer, você faz. E essa confiança não nasce em discursos. Nasce em hábitos. Nasce nas manhãs. Nasce na repetição. Você não precisa viver com esforço constante para ser disciplinado. O verdadeiro segredo não está em forçar-se todos os dias a cumprir tarefas, mas em transformar essas tarefas em uma extensão do prazer de quem você escolheu ser. Sim, a disciplina pode ser prazerosa. Não porque seja confortável, mas porque se torna coerente com a imagem que você tem de si. Quando você passa a enxergar a prática matinal como uma reafirmação de quem você é, ela deixa de ser um fardo, passa a ser uma espécie de reencontro. Você levanta não porque tem que levantar, mas porque não há mais sentido em continuar deitado, porque há um chamado maior do que a cama, maior do que o sono, maior do que as desculpas. Essa mudança começa quando você decide ver cada manhã como uma oportunidade de honrar a sua própria grandeza. A disciplina vira prazer quando você associa aquele gesto repetido à sensação de construção. Quando cada pequeno ato se conecta ao seu propósito. Quando tomar água com intenção, escrever uma frase com verdade, mover o corpo com vigor, já não são mais obrigações. São símbolos de uma identidade que você decidiu sustentar. Napoleon Hill entendia isso. Ele falava sobre a importância do hábito como ferramenta de domínio pessoal. Mas o que poucos captaram é que para Hill, hábito não era repetição cega. Era repetição com propósito, era prática com presença, era decisão com sentido, e é por isso que, com o tempo, o que era difícil se torna familiar, e o que era incômodo se torna alimento. A disciplina que você constrói todos os dias não precisa ser dolorosa, ela só precisa ser verdadeira, precisa nascer de dentro, de uma razão que te conecta com algo maior, de uma visão que queima como fogo no peito. E quando essa visão está clara, o processo deixa de ser penoso. Ele se torna sagrado. E aqui está um detalhe ignorado por muitos. Você não precisa de grandes marcos para manter a motivação. Você precisa de microvitórias. Daquelas pequenas conquistas invisíveis para o mundo, mas poderosas para sua mente. Levantar na primeira tentativa, ler uma página, fazer um exercício rápido, escrever um pensamento positivo, dizer não para uma distração. Essas vitórias silenciosas antes das 8 horas da manhã valem mais do que 1000 promessas feitas à meia-noite. Cada microvitória é um lembrete.
Eu sou o tipo de pessoa que faz o que diz que vai fazer. E quando essa frase se repete, a mente começa a acreditar, começa a se ajustar, começa a operar a partir de uma nova lógica, a lógica da confiança interna. A maioria acorda buscando um motivo para agir. Mas os que constroem verdadeiramente acordam para criar o motivo. E esse motivo é sustentado pelas pequenas vitórias acumuladas antes que o mundo desperte. Você começa com algo simples. E esse simples, repetido com intenção, vira estrutura. Essa estrutura vira força. E a força vira caráter. Quando isso acontece, não há mais espaço para a antiga versão de si mesmo. O velho eu não se encaixa mais nesse novo padrão. Você passa a sentir repulsa pelo que tolerava antes. Passa a agir por integridade, não por obrigação. E essa é a virada que muitos buscam e poucos experimentam. É nesse ponto que nasce o eu inevitável. Aquela versão de si que não depende mais de lembretes, de motivação externa, de picos emocionais. O eu inevitável não é empurrado pelos dias. Ele empurra os dias com sua presença. Ele não acorda para reagir, acorda para afirmar sua missão, e essa afirmação acontece com um simples gesto: continuar. Imagine uma versão de você que não negocia mais com preguiça, que não adia mais o que sabe que precisa fazer, que não precisa ser lembrada do propósito porque vive o propósito em cada ato. Essa versão existe, ela está adormecida talvez, mas pode ser ativada pela repetição da decisão certa todos os dias antes das 8. Você não precisa se tornar essa versão de uma vez, precisa apenas decidir a cada manhã ser 1% mais próximo dela. E essa constância gera uma transformação tão profunda que em pouco tempo o que antes era esforço vira naturalidade. Você age com firmeza porque é firme. Você levanta com disposição porque já se vê como alguém que age com disposição. É isso que Napoleon Hill queria dizer quando falava da fé como um estado de espírito cultivado por repetição. Fé não é crença passiva, é ação convicta. É a prática diária de se comportar como alguém que já acredita no próprio valor, na própria missão, na própria capacidade de cumprir o que promete. E essa fé, sustentada dia após dia, constrói o homem inevitável. Veja bem, isso não se trata de arrogância. Não se trata de se achar melhor do que ninguém. Trata-se de construir uma fortaleza interna que te protege da dúvida, da preguiça, da distração. O eu inevitável não é perfeito, mas ele é estável. Ele cai, mas levanta no mesmo segundo. Ele falha, mas nunca trai a missão. E essa estabilidade não vem de nascença, ela vem da repetição. O mundo vai tentar te desviar, vai colocar estímulos, distrações, atalhos. Mas quando você já decidiu quem vai ser e reforça isso todas as manhãs, o mundo perde a força sobre você, porque o seu centro já está definido e é dele que nasce toda a sua disciplina. Você pode começar hoje, agora. Não importa quantas vezes tentou, não importa quantas vezes quebrou promessas. Tudo o que importa é o que você vai repetir amanhã, e depois, e no dia seguinte, porque é essa repetição, sustentada no propósito, que transforma o possível em inevitável. Imagine que você fosse obrigado a apostar toda a sua vida em um único plano, um único caminho, sem garantias, sem retorno, sem espaço para ver no que dá. Apenas uma decisão, uma escolha que exige tudo. Você teria coragem? Napoleon Hill chamou isso de decisão definitiva. Um estado mental onde não existe mais talvez, onde a dúvida deixa de ser consultada, onde o medo pode até aparecer, mas não tem mais poder de voto. Foi assim que ele descreveu os homens que moldaram a história. Homens como Carnegie, Edison, Ford. Nenhum deles era o mais preparado quando começou, mas todos tinham algo em comum. Tomaram uma decisão e nunca mais olharam para trás.
A maioria vive testando, experimentando, iniciando sem compromisso e por isso mesmo desiste com facilidade. Porque onde não há decisão verdadeira, qualquer obstáculo vira justificativa, qualquer desconforto vira motivo. E a vida, em vez de ser construída, vira um ciclo de tentativas interrompidas. A decisão definitiva é o ponto sem volta. E é esse ponto que alimenta a disciplina matinal. Porque quem já decidiu de verdade não precisa se convencer todo dia. Acorda e faz. Simples assim. Porque o debate já foi encerrado. A negociação já não existe. A escolha foi feita. E ela tem peso, tem raiz, tem presença. Quando Hill observou os grandes realizadores, percebeu que nenhum deles dava espaço para a dúvida crescer. Eles cultivavam uma certeza tão sólida que até os outros começavam a acreditar, mesmo sem resultados, mesmo sem provas, mesmo sem aplausos. A fé deles era ação, não esperança, era repetição, não conversa. Essa é a diferença entre quem deseja e quem conquista. O primeiro espera ter certeza para agir. O segundo age até que a certeza se construa. A decisão definitiva não é feita com todas as respostas. Ela é feita com convicção. E essa convicção, quando repetida com disciplina, transforma o impossível em inevitável. Veja bem, não estamos falando de empolgação. Estamos falando de decisão. A empolgação aparece e desaparece, a decisão permanece. A empolgação precisa de motivação, a decisão precisa de responsabilidade. A empolgação exige energia, a decisão exige compromisso. É por isso que poucos a sustentam, mas quem sustenta, colhe tudo. Quando você toma uma decisão definitiva, seu corpo responde, sua linguagem muda, suas escolhas se alinham, suas manhãs ganham um novo ritmo. Você não acorda mais para ver o que acontece. Você acorda para construir, para confirmar o que já está decidido, e cada pequena ação vira um tijolo nessa construção. Essa decisão não precisa ser anunciada, não precisa ser divulgada. Ela pode ser silenciosa, pessoal, íntima, mas precisa ser verdadeira, precisa ser tão forte que sobreviva aos dias ruins, tão clara que afaste as distrações, tão firme que continue mesmo sem resultados imediatos. E aqui chegamos à fronteira mais nítida de todas, a linha entre os amadores e os mestres. Os amadores vivem em reação, os mestres vivem em criação. Os amadores seguem a motivação, os mestres seguem a decisão. Os amadores fazem quando estão inspirados, os mestres fazem até que a inspiração chegue. Você não precisa ser extraordinário para começar como mestre. Você precisa apenas parar de agir como amador. Parar de dar ouvidos à voz que sempre pede mais tempo, mais conforto, mais facilidade. E começar a agir como alguém que já entendeu o jogo. Porque esse jogo é interno, é mental, é invisível. A diferença entre o amador e o mestre está na forma como encaram o desconforto. O amador foge, o mestre transforma. O amador adia, o mestre executa. O amador justifica, o mestre silencia e continua. Essa diferença não está no talento, está na mentalidade. E essa mentalidade é forjada a cada manhã, no exato momento em que você decide levantar e cumprir o que prometeu a si mesmo. Você vai falhar? Vai. Mas o mestre volta no dia seguinte. O amador espera o próximo mês. O mestre sente preguiça, mas levanta mesmo assim. O amador sente preguiça e acredita que esse sentimento define o dia inteiro. O mestre sabe que o sentimento não é uma sentença. É apenas um dado e age de qualquer forma. Hill deixou claro em seus escritos que o sucesso não é resultado de circunstâncias externas, mas de decisões internas. Decisões que são feitas uma vez e sustentadas muitas vezes. E cada vez que você sustenta essa decisão diante de um desafio, ela se fortalece. Cada vez que você a honra, ela te honra de volta.
Você pode mudar toda a sua vida a partir de uma única decisão, mas não qualquer decisão. Uma que exclui todas as outras. Uma que elimina o se, o quando, o talvez. Uma que firma o pé no chão e diz: é isso e eu vou fazer dar certo. E então você faz. Um dia por vez, uma manhã por vez, um hábito por vez. É nesse tipo de decisão que moram os mestres. Eles não falam muito sobre isso, não precisam. A presença deles já carrega a força da escolha. Você sente, você vê, você reconhece, porque a firmeza não precisa de legendas. E você também pode chegar lá, a partir de agora, a partir de hoje, a partir da próxima manhã. Existe uma escolha que, quando feita de verdade, anula todas as desculpas. Uma escolha que parece simples, mas transforma tudo. Parar de negociar consigo mesmo. Enquanto você continuar tentando convencer a própria mente de que vale a pena seguir, continuará oscilando, mas no dia em que você eliminar a negociação, a disciplina se torna natural. A maioria vive nesse eterno diálogo interno. Levanto ou não levanto? Vou ou não vou? Faço ou deixo para depois? E cada vez que você permite essa conversa, dá poder à parte de você que mais teme o crescimento. A decisão verdadeira não argumenta, ela executa. O segredo é esse: decida que, a partir de agora, não haverá mais espaço para negociação. Que entre o que você sente e o que você sabe que deve ser feito, você escolherá sempre a segunda opção. Não porque é fácil, mas porque é isso que os construtores fazem. Eles não discutem com o plano, eles constroem. E o mais poderoso, você só precisa fazer isso uma vez. Sim, uma vez. Porque essa escolha, quando for real, redefine o seu comportamento. Ela vira filtro. Toda escolha do dia passa a ser avaliada com uma nova lógica. Isso me aproxima da minha decisão ou me afasta? E essa pergunta elimina distrações, desmascara desculpas, silencia sabotadores internos. É por isso que muitos falam em disciplina, mas poucos vivem de forma disciplinada. Porque ainda estão abertos à negociação. Ainda permitem que a emoção do momento vença a direção da missão. Mas os que realmente mudam são aqueles que decidem de uma vez por todas que o conforto não é mais prioridade, e sim a construção. E essa construção começa todos os dias no mesmo lugar, na primeira decisão da manhã. Há uma força invisível que nasce de manhãs bem vividas, uma energia silenciosa que se acumula a cada vitória sobre si mesmo. Quando você acorda e cumpre seu ritual, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, algo dentro de você se fortalece e essa força transborda, transforma sua postura, transforma sua fala, transforma sua presença. Você já notou como alguns dias parecem fluir com mais facilidade? Como se tudo estivesse em sincronia. Esses dias têm algo em comum, começaram bem, começaram com direção, com clareza, com compromisso. O caos não conseguiu entrar porque o campo já estava protegido pela sua intenção. O contrário também é verdadeiro. Quando o dia começa mal, com distração, com pressa, com desordem, parece que o resto da vida entra nesse ritmo. A qualidade da sua manhã contamina a qualidade da sua mente, e a qualidade da sua mente determina a qualidade das suas decisões. Logo, a sua manhã é mais do que um horário. É uma âncora, um ponto de comando, um santuário de direção. Você pode não controlar todos os aspectos do seu dia, mas pode controlar os primeiros minutos, e isso é suficiente para influenciar o restante. Porque quando você inicia com propósito, está dizendo ao universo e a si mesmo que está disponível para o que veio construir. E essa disponibilidade muda tudo. Você não está mais esperando que as condições fiquem ideais. Você cria as condições. Você não espera mais a motivação. Você gera movimento. Você não precisa mais ser lembrado do seu propósito. Você o pratica.
Isso, no longo prazo, vira poder. Um poder que não precisa ser mostrado, que não grita, que não exibe, mas que é sentido, que é respeitado, porque o mundo sempre responde à consistência. Pode demorar, pode testar, mas sempre responde. Por isso, quando você acordar amanhã, lembre-se, sua decisão já foi feita. Não há mais conversa, não há mais talvez. Há apenas ação. Ação com direção. Direção com presença. Presença com integridade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas honrar a decisão que tomou. Uma manhã de cada vez, uma repetição de cada vez, uma escolha de cada vez. E essa escolha, sustentada por semanas, por meses, por anos, constrói algo que ninguém pode tirar de você. Uma mente inquebrável, um corpo presente, uma disciplina que não se dobra, uma identidade que não cede. Napoleon Hill observou isso nas maiores mentes da história. Elas não tinham um plano perfeito. Elas tinham uma decisão firme, uma fé inabalável na própria missão e uma rotina que sustentava essa missão todos os dias. Era assim que criavam, influenciavam, realizavam. E agora é sua vez de decidir, sua vez de agir, sua vez de sustentar, com coragem, a nova versão de si mesmo, aquela que já entendeu que a disciplina matinal não é apenas um hábito. É uma fundação, é a estrutura invisível onde toda a sua grandeza será construída. Levante-se com firmeza, escreva seus objetivos, respire com intenção, declare quem você está se tornando. E faça isso todos os dias, sem pressa, sem distração, sem precisar provar nada, apenas faça. Porque o mundo vai esquecer o que você disse, vai ignorar o que você prometeu, mas ele não poderá ignorar por muito tempo o que você se torna. E você está se tornando alguém que cumpre, alguém que decide, alguém que constrói todos os dias, na hora em que a maioria ainda dorme.